Sejam muito bem-vindos a mais um programa Empreendedores à Liga, podcast Empreendedores à Liga. E hoje vocês vão participar aqui, vocês vão assistir um episódio verdadeiramente histórico, sim. E por dois motivos. O primeiro deles é porque tem aqui o meu sócio, Ricardo Mirizola, que já participou de vários podcasts como entrevistado e que hoje vai estar aqui sendo um dos entrevistadores. Ricardo, obrigado aí por ter aceito esse convite, obrigado por estar aqui em mais uma parceria comigo das várias que nós temos. Obrigado pelo convite, não podia recusar, dentro do tamanho do nosso convidado de hoje, não podia deixar de estar do lado de cada mesa dessa vez. E outro motivo histórico, e esse extremamente importante, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que tem um prestígio enorme na engenharia nacional e internacional, e vem aqui falar de um motivo que é motivo de orgulho para todo engenheiro geotécnico, como é o nosso caso, eu que sou especialista em geotecnia, Ricardo que é um mestre em geotecnia. Hoje a gente está aqui, a gente tenta não tietar muito, mas não tem muito jeito. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Coutinho, presidente da BMS. Doutor, eu agradeço o senhor ter vindo aqui falar conosco, ter aceito esse convite nesse momento tão importante que é a comemoração dos 75 anos da BMS. O prazer é meu, eu é que agradeço essa oportunidade e a satisfação de estar aqui junto com vocês. Muito bom, muito bom. E para começar, doutor, eu acho que vale a pena aqui, né, para várias pessoas que vão nos assistir aqui, o senhor contar um pouquinho de como é que foi o início da geotecnia, né? A gente estava falando um pouquinho disso antes do podcast. Como é que foi essa introdução da geotecnia na sua vida? No meu caso, foi algo muito, assim, de forma peculiar. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e fiz minha graduação na UFPE. E quando iniciamos essa temática de mecânica de solos, fundações, na época, o professor Jaime Guzmão e outros grandes nomes da área em Pernambuco, nós, alunos, recebemos o desafio de ler livros que não fossem os livros básicos. Ele colocou alguns livros de Tezague, de Taylor, né, Soil Mechanics, e eu consegui encontrar o livro do Taylor de Soil Mechanics. Para mim, foi aí que eu me encontrei. Parecia que eu estava lendo uma literatura. Então, a partir daí, a mecânica de solos e a engenharia geotécnica entrou na alma e até hoje muito feliz de ter feito essa escolha. Professor, o senhor fala do Jaime Guzmão, né? Mas também teve o Will Lacerda também, que o professor foi aluno, né? Que foi o passo seguinte, digamos, quando eu fui fazer a pós-graduação. E o Willy, não só um grande profissional, mas um ser humano muito especial. Eu tive também essa oportunidade na vida, né, de ter encontros que toca também na alma nossa, toca em toda a consciência, e o Willy faz parte desse time, e com muita alegria até hoje temos essa amizade. E como é que, conta pra gente um pouco, como é que foi a experiência internacional? Sabe que dentro da tua carreira de acadêmica, de estudos, você estudou nos Estados Unidos, conta como é que foi, como é que surgiu isso e que experiências que você conseguiu. Você quando entra na academia e quando também entra numa entidade como a BMS, você começa a ter um olhar internacional, né? A busca internacional. Inicia com coisas menores, seja participando de técnicos comitês das sociedades, seja com alguma cooperação acadêmica, mas aí então decidi fazer um estágio, né, como professor visitante na Universidade de Califórnia, Berkeley. E escolhi, junto com todo um planejamento de vida, né, de trabalhar com o professor Jamie Mitchell, que na época era um dos maiores nomes, né, não só americano, mas mundial. Então foi um grande prazer, passei mais de 2 anos trabalhando em grande projeto, interagindo, e também outra grande oportunidade de encontro com uma pessoa maravilhosa também. Então, construí junto com ele não só um aprendizado e uma interação de conhecimento, mas também uma interação de como levar uma vida de forma equilibrada e contribuindo para a sociedade.
Muito bem, para quem está assistindo a gente aqui, a ABMS, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, que foi fundada em 1950, sim, completa esse ano 75 anos, e nós estamos trazendo aqui o Dr. Roberto Coutinho para falar das comemorações, de tudo que a ABMS está preparando para a comemoração desses 75 anos, e esse episódio é um oferecimento da MMF Projetos de Infraestrutura. O doutor conheceu várias outras associações de mecânica dos solos, de engenharia geotécnica no mundo. O que diferencia a BMS dessas outras associações que o doutor conheceu no mundo afora? A BMS faz parte desse pequeno time que fundaram essas grandes sociedades internacionais. Então, por exemplo, a nossa antiga sociedade internacional, que é exatamente ligada à mecânica de solo e engenharia geotécnica, a BMS faz parte dessa fundação. Então, ela tem uma longa tradição de grande contribuição, não só nacional, mas internacional. Já tivemos um presidente dessa sociedade internacional. Então, a BMS é atuante, né, já organizou congressos mundiais e diversos congressos temáticos também mundiais. Então a BMS é junto de algumas poucas, digamos, grandes entidades que tem um número significativo de membros e que participa ativamente de forma significativa, contribuindo a essa especialidade. Muito bem, muito bem. A atividade da BMS não é muito maior do que a Associação Brasileira, como acabou de dizer, né? É mundial. Mas como é que é essa conexão para o exterior? Eu participo de alguns congressos internacionais, eu sei que a BMS está atuando, mas como é que é essa conexão, como é que essa troca de informações, como é que isso acontece? Existem várias formas. A primeiro é a sociedade ela ser bem ativa como membro, né? É como, por exemplo, se eu sou um associado de uma entidade, se eu ficar quietinho, eu não vou conseguir construir caminhos, nem aprender ou absorver tudo que é possível. Então, o primeiro passo é ela ser uma entidade participativa dentro dessas grandes sociedades internacionais. Isso a BMS sempre fez. Em todas que nós somos membros, né? Inclusive de túneis, de mecânica de rochas, também através dos nossos comitês técnicos. A outra maneira é a gente ter participação nos técnicos comitês. Isso a BMS também sempre se preocupou. Eu mesmo já fiz parte de vários, já cheguei a ser vice-presidente de técnico comitê, por exemplo, de investigação de campo. Então é aí que você começa a estar interagindo de uma maneira mais íntima e de uma forma mais profunda com outros grandes profissionais internacionais. A partir disso você consegue trazer grandes eventos mundiais para o seu país. Então o Brasil já trouxe não só o congresso, digamos, amplo, mundial de todas as temáticas, mas já trouxe vários eventos mundiais temáticos. Nós trouxemos, por exemplo, o Congresso Mundial de Investigação de Campo e Geofísica para Pernambuco na época, mas representando o Brasil. E tantos outros já vieram, geossintéticos, túneis, né, mecânica de rochas, de solos não saturados, ou seja, o Brasil sempre atuou e o caminho é via os técnicos comitês, a participação também formal da sociedade e, com isso, você ir trazendo o mundo internacional para dentro também do Brasil. A BMS nesse papel, né, e a gente pode falar aqui como empresários, né, ela tem um papel importante de dar essa visibilidade também da engenharia geotécnica brasileira e com os vários nomes importantíssimos que nós temos, e a gente tem o privilégio de trabalhar com alguns desses nomes. E a BMS, ela também, eu vejo que ela também tem uma importância, eu gostaria que o doutor comentasse um pouquinho, quando a gente tem algum grande acidente ou alguma grande obra, ela é ativa na questão dos eventos de trazer essa interação internacional, mas também quando a gente tem aqui necessidade de solução no país, né? Isso é uma verdade. Em todos os momentos desses grandes desastres, desde a época, por exemplo, nessa parte dos grandes movimentos de massa, por exemplo, que começou em Santa Catarina, em 2008, a BMS esteve presente direto lá, intensamente junto com todo o sistema de defesa civil, nacional, estadual,
junto diretamente com o problema e com a sociedade. Da mesma forma, quando foi na região serrana do Rio de Janeiro. E assim sucessivamente até esse último em Rio Grande do Sul. Então, essa é uma das temáticas que tem trazido grandes desastres no Brasil e a BMS está sempre junto. E também em todas as outras formas. Agora, bem recente, a BMS faz parte de um conjunto de entidades nacionais que assinou o manifesto para essa questão das pontes brasileiras. E não só isso, está trabalhando em conjunto com outras entidades nacionais para dar apoio à DENIT, aos ministérios, a todos os órgãos também estaduais, para que a gente venha a ter toda uma revisão e toda uma manutenção das pontes brasileiras e que há muita ligação também, seja na fundação, seja na interação com o meio ambiente, que podemos ter problemas diretos de desastres. Então, a BMS está sempre atenta em todas as formas, seja na área de educação também, já tivemos interação com o Ministério da Educação, seja, estamos sempre abertos e sempre atentos, não só esperando, atento para contribuir. Sem dúvida. Eu acho que é importante a gente comentar, para você que está assistindo a gente aqui, a gente sempre tem um podcast antes do podcast, né? A gente conversando aqui, e a importância das empresas estarem ligadas às suas associações de classe, né? E a gente, nessa aproximação dos últimos anos com a BMS, a gente tem tido ótimos resultados, né, Ricardo? Ah, sim. O desenvolvimento técnico da nossa empresa, do nosso dia a dia, desde que a gente se aproximou da BMS nos últimos 4 para 5 anos, é muito grande. Né? Nossa participação ativa nos congressos internacionais, os nacionais, então a gente é uma fonte de informação que a gente consegue trazer o que a BMS traz de fora do mundo todo para os congressos nacionais, e a gente consegue levar para os nossos engenheiros. Então isso acho que é muito, essa importância da conexão da empresa com a BMS é gigante no desenvolvimento dos profissionais. O Alê separou para nós ali, ele pegou no site da BMS alguns dos eventos que a BMS está preparando esse ano. Ele vai colocar na tela aqui, e se o doutor puder falar para nós. A gente tem aqui o Seminário de Engenharia de Fundações Especiais de Geotecnia, que é o CEF, que vai acontecer em agosto. Tem o Geomin, que vai acontecer em novembro, e o Cobrai Geosul, que vai acontecer lá no Sul. A gente está fazendo parte bastante, porque a gente tem trabalhado bastante lá no Sul, e aqui é alguns dos eventos que a BMS está participando, não é isso, doutor? São apenas alguns. A BMS, ela tem... Primeiro, antes de entrar nessa parte, eu vou aproveitar o ponto que Ricardo tocou. A BMS, ela tem uma característica também peculiar. Ela consegue ter os associados individuais e um grande número hoje de associados corporativos. Isso nós consideramos muito importante, porque é essa integração de um profissional com empresas que faz a grandeza da nossa especialidade e da contribuição que podemos dar juntos, né? Então, temos tido essa satisfação, Ricardo, de hoje, a gente, quando assumiu, nós temos da ordem de 50 empresas associadas. Hoje estamos com 80 empresas associadas. Então temos uma satisfação imensa de estar fazendo essa integração, através dos nossos congressos, como foram mostrados, e através de todo um processo que pode ocorrer de interação e dessa formação profissional, onde há um conteúdo muito claro, muito cuidadoso, né, com análises críticas para que ele ocorra. A BMS, em termos de congresso, ela tem características também muito especiais. É uma especialidade da BMS, porque a gente tem congresso grande, que é o nosso Cobranseg a cada 2 anos, que abrange todas as áreas de conhecimento. E temos congressos especialistas, tópicos, como é o caso que você colocou aqui do CEF, que é fundação, e também da Cobrai, que é ligado à estabilidade de encostas. Então são temáticos, mas são nacionais. O CEF, inclusive, é ligado com a ABEF, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Fundações. A BMS apoia, participa diretamente em todos esses eventos. Mas nós também temos os regionais, como você colocou ali, a Cobrai com Geosul, Geomin, né? E todas as regiões. Então essa é outra característica da BMS. Ela é nacional por princípio.
temos o Congresso da Região Nordeste, que vai ser em novembro também, em João Pessoa, e tantos outros regionais que vão acontecer. Então isso é uma característica também muito peculiar dessa entidade, a BMS, que é a Associação Brasileira, né, de Mecânica do Solo e Engenharia Geotécnica. Ela é nacional através dos seus núcleos e dos seus comitês técnicos. Muito bem, muito bom. Ale, eu te mandei aí a respeito de um trabalho que a BMS tem feito e que o Dr. Contil contou para nós aqui, que são os jovens engenheiros, quem está em formação. E aí a gente pegou lá no site, que eu acho que é importante aqui também falar que os jovens, os profissionais mais jovens também estão vinculados à BMS e tem programa especial para eles, né? Pode deixar lá aquela imagem, por favor. Exatamente. Hoje, todos nós, seja na área da educação, seja na área profissional, temos a consciência do cuidado que é preciso com os jovens, na sua formação e na sua formação continuada, né? O sentido de sempre aprender, né? A gente usa muito como professor o aprender a aprender, não é? Ou seja, não podemos parar, nunca. E os jovens hoje têm uma oportunidade que é boa de um lado e tem um certo cuidado necessário do outro, que é o acesso a muita informação, nem sempre com o critério, a análise crítica, que uma entidade como a BMS, né, e outros especialistas consegue dar. E consegue também colocá-lo no meio de colegas, de empresas, né? Nos nossos congressos, além da interação individual, tem a interação com as empresas nas nossas exposições técnicas. Então, a oportunidade é muito especial. E com webinar, podcast como esse, e tanto minicursos, é uma oportunidade imensa, mas com um critério cuidadoso, com esse carimbo, digamos assim, de qualidade que a ABMS sempre teve ao longo dessa longa vida que nós temos, né? Eu acho que é importante que esse trabalho de despertar o interesse do engenheiro jovem pela engenharia geotécnica. Como a gente estava conversando no pré-podcast, muitos dos engenheiros, quando entram na faculdade de engenharia civil, eles não sabem o que é engenharia geotécnica. Muitos que sabem alguma coisa acham que é só fundação e que a engenharia geotécnica é muito maior. E esse trabalho de qualidade da BMS, eu acho que tem esse objetivo, né, de despertar o interesse e mostrar toda a grandeza da geotecnia. Com certeza. E é por isso que a gente tem, além de um congresso grande, que abrange todos os temas, os congressos de tópicos mais especialistas, né? Porque a engenharia geotécnica, não há nenhuma obra de engenharia civil que não precise da engenharia geotécnica. E algumas, a engenharia geotécnica é a base principal, né? Então, por quê? Você vai para barragens, vai para rodovia, vai para encosta, vai para ocupação urbana, vai para túneis, né? Vai para todos os problemas que a gente tenha, barragem de vai para mineração. Hoje a BMS está com a interação muito grande com a área de mineração, porque ela precisa desse conhecimento especializado. Então a abrangência talvez é uma das maiores abrangências dentro da engenharia civil, né? E você falou muito bem, a gente como aluno está pensando só na construção, né? E no máximo ali a fundação que é necessária. Mas a abrangência e o cuidado que é necessário, eu estou lembrando aqui de algumas conversas que a gente tinha com grandes especialistas, é que o engenheiro geotécnico, ele lida com a natureza. Então ele precisa ter uma certa calma, uma certa consciência de cuidado. Ao mesmo tempo, é aquele desafio gostoso, o desafio de você estar, cada dia tem uma novidade, cada local tem sua novidade. Então isso para mim sempre foi aquilo que me ilumina, me deixa sempre com o olho atento, né? Valorizar a intuição, valorizar a você chegar num local, sentir tudo que está em torno. Não é apenas o pontual, é tudo que está em torno, porque tudo pode estar interagindo ali e ter a ver com a questão da engenharia geotécnica naquela obra.
É o que a gente diz que a engenharia geotécnica é a menos exata de todas as engenharias, né? Exatamente. Você começa sem saber o que o material está te dizendo. A primeira coisa que você tem que conhecer, ela é a menos exata. É por isso que eu, pessoalmente, gosto muito da geotecnia. Esse é o grande diferencial, porque eu acho que eu entendo. E a gente tem muitos engenheiros geotécnicos que são poetas, que são filósofos. O Milton Vargas era um grande filósofo. Porque exatamente a gente lida com a criação divina, né? Com tudo que está em torno da gente. E, ao mesmo tempo, com a sociedade que passa por todos os impactos dos desastres que nós falamos, né? E que a gente tem toda essa forma de contribuir junto com as gestões públicas, né? Seja municipais, estaduais, federais. Sabe que o doutor tocou num ponto aqui, né, sobre os desafios. E o doutor também falou sobre a quantidade de informação. E hoje em dia a comunicação ela é fundamental, né? Como é que o doutor vê esse desafio da comunicação que a BMS tem que enfrentar para falar principalmente sobre segurança com a sociedade? Como é que o doutor vê isso? A BMS, por exemplo, ela tem uma empresa que nos apoia em comunicação, mas a gente o tempo todo estamos interagindo com ela, não só para aprender, mas também mostrar o que é que a gente espera, né? Como é uma renovação contínua a comunicação, né? E cada vez mais atento a esses pontos importantes. Seja os jovens, você agora trouxe a questão de segurança. A questão de segurança está ocorrendo uma mudança de paradigma em tudo. Né? A sociedade como um todo, o mundo como um todo. Né? Seja por questão de guerra, seja por questão de pobreza, de necessidade da população, a questão de segurança é um ponto importante. No dia a dia de uma cidade ou no dia a dia, digamos, de todo o nosso planeta. E a questão de obras, nós estamos muito acostumados a um fator de segurança calculado de uma maneira simples, né? Mesmo que técnica cuidadosa, mas cada vez mais com esse sentido de segurança, temos que olhar a questão da probabilidade da ruptura, a questão da gestão do risco. O risco tem que estar incluído no projeto, não existe risco zero, né? Então a coisa ganhou uma dimensão que a gente precisa estar muito atento à segurança, ser transparente para a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, contribuir sempre com aprofundamento do conhecimento, com monitoramento que ajuda na segurança, né? Então, a gente precisa estar, seja em áreas ocupadas pela parte urbana, onde tem esses grandes desastres, seja nas grandes obras. O entendimento da gestão de risco e todo esse processo de uma análise cuidadosa, que você não escolha só a solução mais barata. Não pode ser apenas concorrência de menor preço. Tem que ser a concorrência da qualidade daquele projeto e também da questão do risco que existe. Que a gente inclua isso tudo na decisão final e inclua também a questão da gestão da segurança ao longo de todo o processo, não apenas quando a gente está executando aquela obra, mas ao longo da vida dela. Com essas questões que a gente vem tendo, por exemplo, de mudanças climáticas, os desafios estão maiores ainda. Nós não sabemos o que vamos ter daqui para frente. O exemplo desse grande acidente, esse grande fenômeno no Rio Grande do Sul, está mostrando aí o nosso desafio daqui para frente, né? É algo que a gente tem que estar preparado para um olhar de segurança bem diferenciado do que a gente vinha acostumado. Ô Ricardo, nós vivenciamos recentemente algo que vem exatamente dentro de toda essa fala que o doutor teve aqui agora, que é o seguinte: nós fomos contratados no Rio Grande do Sul, antes do grande acidente, para fazer projetos que eram projetos de prevenção e que foram projetos que viraram emergência no meio do caminho, né? E o que teve lá, doutor? E eu vou pedir para o Ricardo comentar um pouquinho. A exigência técnica para poder fazer esses projetos de manutenção, ela era enorme. Ela era enorme, tanto que tinha pouquíssimos players participando. Então, você tinha ali uma necessidade de comprovação de execução que era assim, tinha de tudo ali, né, Ricardo, naquelas exigências. Para participar dessa concorrência, para fazer os projetos preventivos,
lá no Rio Grande do Sul, a exigência era gigante. Alguém com menos de 20 anos de carreira, que é o nosso caso aqui, não conseguiria participar. Então precisa ser uma empresa sólida, consistente, com documentação, registrada no CREA, com todos os atestados, os acervos. A exigência foi gigantesca. Então já é um passo, a gente já consegue ver que não foi uma contratação por menor preço. O preço nem foi uma questão na decisão. A decisão pelo órgão foi a melhor técnica, superou o melhor preço. Então acho que esse passo que o doutor acabou de comentar já é uma realidade, a gente já consegue ver. Exatamente, porque esse, que foi um grande acidente, já é continuidade de outros grandes acidentes que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Então essa consciência já vem acontecendo. Só que a gente vai ter que cada vez mais estar colocando ela como pauta, como ponto importante. E, além do grande projeto, é essa continuidade, é a questão de manutenção, é a questão do acompanhamento, porque a gente precisa de uma infraestrutura que ela seja sustentável e resiliente, porque a gente não sabe o que é que nós vamos ter daqui para frente no sentido do clima. Então eu posso ter calores extremos, chuvas extremas, secas. Então tudo isso interfere naquela obra e em todo o entorno da obra. Então a atenção, além que eu posso fazer um excelente projeto, uma excelente execução, mas eu tenho que ter essa manutenção, esse acompanhamento. Porque pode ser que eu tenha que interagir com aquela infraestrutura em outros momentos para esse novo tempo que a gente está aí para todos nós. A Sociedade Americana Técnica também de Engenharia Civil já tem programas e leva para o governo toda essa revisão da infraestrutura para essas questões que a gente está tendo hoje e para esse futuro. Então esse é um dos pontos que a BMS vem colocando em todos os seus eventos. É o olhar do futuro, tanto para a engenharia geotécnica, mas para todo o trabalho e todo o planejamento que uma nação precisa para a sua infraestrutura, para a sua ocupação urbana, para o seu planejamento urbano, territorial. Então esse olhar, eu entendo que é uma mudança de paradigma. Ele vem acontecendo, mas a gente tem que colocar isso como realmente uma prioridade, como um ponto fundamental de política de Estado de um país. Muito bem, eu quero falar com você que está assistindo a gente aqui. E esse episódio é um episódio oferecimento da MMF Projetos de Infraestrutura. E eu quero falar sobre o crescimento desse podcast, sim, porque esse podcast também está na TV. Nós estamos na TV fechada, com um parceiro nosso que é a LMC. Então nós estamos lá todas as segundas-feiras, um pouquinho antes desse podcast aqui, nós estamos na Vivo TV e na Claro TV. Na Vivo TV, nós estamos lá no canal 612, nós estamos lá na Vivo TV todas as segundas às 19h30, um pouquinho antes do horário desse podcast. Você vai assistir também, você que está assistindo ao vivo aqui, você vai assistir lá na LMC esse episódio que vai ser preparado para passar na televisão, ou você também pode ver através da LMC na Vivo TV, na Claro TV, no canal 548. Claro TV, canal 548, obrigado pela sua audiência, e é isso que faz o podcast crescer todos os dias. Doutor Roberto Coutinho, eu queria que o doutor comentasse para nós um pouquinho da importância também dos núcleos, né, da BMS, porque a BMS, a gente está falando aqui com o presidente da BMS nacional, mas existem os núcleos, tem o Núcleo São Paulo, ao qual nós somos bem próximos aqui agora, mas tem vários núcleos ao longo do Brasil, da importância de cada um desses núcleos. A BMS tem essa característica de ser realmente nacional. Nós temos hoje 10 núcleos nacionais, ou seja, a representação cobre todo o Brasil. E também temos 2 comitês técnicos na área de túneis e de mecânica da rocha. Então a gente tem uma abrangência realmente muito grande e um cuidado muito grande. E é por isso que temos esses eventos regionais. Os nossos congressos também circulam ao longo de todo o Brasil. Então esse é um ponto fundamental. Ou seja, não existe uma ABMS nacional, existe toda essa ABMS. E isso a gente procura sempre chamar a atenção também da importância da integração.
né? Também não existe a BMS Núcleo São Paulo, nem Núcleo Nordeste, nem Núcleo Minas Gerais. Existe a ABMS. Ótimo. Esse que é o ponto que a gente tem trabalhado. Porque ela só é forte se ela for unida e for única, né? Todos estamos juntos, todos estamos cientes desse papel que a gente tem de valorizar e engrandecer, no bom sentido, a nossa especialidade e a sua contribuição que ela dá à engenharia de maneira geral e ao nosso país de maneira geral. Tá? E um ponto que eu gosto de destacar, a BMS já foi fundada, não só, ela foi fundada em São Paulo, mas não só em São Paulo, ela já fundou criando 5 núcleos regionais. Então ela já foi fundada com visão nacional. Já existia, foi fundado o Núcleo São Paulo, Núcleo Rio de Janeiro, Núcleo Minas Gerais, Núcleo Nordeste e Núcleo Sul. Então, a fundação já foi com visão nacional. O que se fez foi só ampliar de atingir todo o nosso país, que é imenso, né? E a BMS está presente em todas as regiões, em todos os estados do Brasil. Ô, doutor, aproveitar que você está nesse assunto e o doutor trouxe para nós aqui no nosso bate-papo um fato muito interessante, que a BMS ela já nasce toda catalogada, toda documentada. Comenta para nós um pouquinho disso, porque é importante também aí o associado, as empresas de engenharia que estão nos assistindo, né, e todas as outras empresas que vão nos assistir aqui, entender um pouquinho de como é que foi essa organização, porque ela já nasce organizada. Esse cuidado para a gente foi um sentimento muito especial de ver como nossos fundadores já tiveram essa visão e esse cuidado. Eu conheço algumas sociedades internacionais. Quando eu comentei, né, do nosso grande aniversário, da nossa grande festa, no bom sentido, eles ficaram surpresos de como a gente conhecia tudo, conhecia os fundadores, conhecia a data exata, o registro. Então, ficaram impressionados desse cuidado e de ter nascido já com essa visão nacional. Então, os fundadores abrangem vários estados do Brasil, inclusive na época do Nordeste, o nosso grande, que foi um grande engenheiro geotécnico e político também, que foi o Pelópio Silveira. Um nome que em Pernambuco é referência para tudo, né? Falecido, mas é um nome que todos nós nos lembramos por todo um trabalho geotécnico e de planejamento para a cidade. Então esse espírito é que diferencia e mostra o cuidado desde o seu início. E é por isso que todos nós que já estamos trabalhando para a BMS, ao longo desses 75 anos que estamos fazendo, todos temos cuidado, temos tido esse trabalho de garantir essa tradição e essa continuidade de contribuir, mas de ter esse olhar não pessoal, o olhar do todo, o olhar da sociedade e dos seus compromissos. Muito bem. Vamos, aproveitando, falar então um pouco da comemoração dos 75 anos, que vai acontecer agora dia 21 e 22 de julho. Queria que o Dr. Jess dê um panorama do que vai ser o evento e o que se espera desse grande evento. Eu acho que tem um videozinho aí, Ale. Depois você vê se tem um videozinho mesmo, enquanto o doutor fala aqui, para a gente passar aí. A BMS é talvez a mais antiga, ou está no pequeno grupo das mais antigas entidades técnicas do Brasil. 75 anos de uma longa história bem construída, são para poucos, digamos assim, né? Então nos orgulha muito isso. Já tivemos vários momentos importantes, né? Com 50 anos, com 60 e outras comemorações, mas dessa vez, com esse espírito de 75 anos e uma longa história, a diretoria e o próprio conselho diretor decidiu fazer uma forma bem ampla, bem integrada, com toda a BMS, com tudo aquilo que nós falamos, com os núcleos, com os comitês. Então nós temos um conjunto de produtos. Nós temos um livro que vai contar toda a história, né? Já existe algumas, teve um livro de 50 anos, mas esse vai partir do zero, ressaltando esse espírito
não é, dessa formação nacional até hoje, e fazendo com que todos os núcleos e comitês estão participando. Todos também fizeram o cuidado de construir a sua história. Isso ainda não tinha sido realizado. Então, cada núcleo fez a sua construção. Então, esse livro, que tem todo um trabalho profissional também, uma historiadora que conhece bem a BMS, junto com a comissão de trabalho, ela está construindo essa integração das histórias de toda a BMS. Então isso é um diferencial de tudo que a gente já fez, que era mais concentrado, digamos, na nacional. Temos hoje um website que já coloca essa história e já coloca a homenagem a todos os ex-presidentes, aos fundadores e a todos os momentos importantes. Você clica em qualquer ano dessa história de 75, você fica vendo o que é que foi de importante ali. Foi evento, foi alguma atuação específica da BMS, está lá. Né? E sempre atualizado com tudo que a gente está construindo. Teremos um número especial da Soils and Rocks. Outra característica da BMS é ter um journal, né? Uma revista técnica própria, com todo o cuidado para estimular a produção científica e técnica nacional e com interação internacional, que ela é em inglês para ter essa produção e visibilidade internacional. Então teremos um número especial, serão 6 artigos nacionais e 3 artigos desses convidados internacionais que virão para o grande evento, que vai ser o ápice da comemoração. Dia 21 e dia 22 de julho, convido a todos, aproveito esse podcast aqui especial, toda a sua audiência, com nosso agradecimento, a convocar a todos. Não será apenas uma festa, será uma comemoração onde teremos a demonstração da força da engenharia geotécnica, internacional e nacional. Teremos a presença de, no mínimo, 10 grandes nomes internacionais, 7 palestras já confirmadas internacionais, daqueles nomes tops em grandes temas, os temas que interessam, que a gente vem falando aqui, seja dos grandes acidentes, seja de fundação e outros temas, né, que estão lá relacionados, o que há de novo no monitoramento, nos projetos, e também toda uma participação nacional, com palestras, mesas técnicas, envolvendo as nossas grandes entidades ligadas à infraestrutura. O DENIT vai estar presente, o Metrô de São Paulo vai estar presente, a parte de comissão de barragem, de grande barragem, vai estar presente, a Vale, representando todo o setor de mineração, vai estar presente, e a gente também está aguardando a presença da Petrobras. Então a gente quer discutir a grande infraestrutura do Brasil. Essa infraestrutura que nós falamos do futuro sustentável e resiliente. Então, vai ser uma visão internacional e uma visão nacional daquilo que hoje é o que está nos desafios e o que está na grande produção técnica que a gente pode mostrar para toda a sociedade. E a gente quer a presença de todos. Teremos também um momento de homenagens aos nossos grandes nomes. É uma forma também de a gente agradecer a todos aqueles que construíram essa grande entidade que é a BMS. Eu acho que você conseguiu entender aí o tamanho da grandiosidade que vai ser esse evento, o que representa os 75 anos da BMS. A gente está passando um videozinho aqui, né, da BMS 75 anos, que você consegue lá olhar no site da BMS, e você tem que ficar atento aqui a algumas das empresas que estão patrocinando o evento, e você tem que ficar atento aqui que aqui ainda os ingressos tiveram promoção até o mês de maio, né? A gente já está em junho aqui, e você precisa entender que você precisa correr, senão você vai ficar de fora. Aqui, ó, alguns nomes dos grandes palestrantes nacionais e internacionais que vai estar lá no evento. Nós vamos estar lá também. Nós somos mais pequenininhos, nós somos menores, mas a gente também está lá e tem orgulho de ser aqui da MMF Projetos, que está aqui apoiando esse episódio, que é também uma afiliada à BMS. Então, no site da BMS você consegue pegar as informações, e também no Instagram da BMS você também vai conseguir lá entender o que
aconteceu. Doutor, tem algum evento assim que marcou a história recente da BMS que o doutor lembra assim e fala, não, esse evento foi incrível, que a gente pode falar aqui um pouquinho? Olha, eu iria causar ciúme a muita gente. Alguns, então vamos falar alguns eventos. O tamanho que a BMS tem, e como eu disse, a gente tem eventos de todas as formas, mas eu vou só destacar, não em si o evento, mas mostrar a grandeza que é a BMS. Nós temos esse nosso grande congresso que é o Cobransec. Então ele é a cada 2 anos. Eu vou dar só a referência, né, desse último, que foi no Balneário Camboriú, em 2024. Mais de 2.000 pessoas presentes. Uma feira, uma exposição técnica com mais de 60 empresas. Então, para soltar uma ideia do tamanho que é o nosso evento nacional. Foram 13 minicursos ofertados. Quase 900 pessoas fizeram os minicursos. Então veja a ansiedade, a vontade de aprender, né? Eu tive a satisfação de ser o líder de um dos minicursos e ele lotou antes de iniciar o congresso. Então 75 pessoas assistindo, era o limite da sala. Então isso para a gente é uma grande satisfação. Isso ocorreu em vários dos minicursos. O nosso papel é de dar essa contribuição e ter a alegria de receber esse retorno, não é? Essa força e a vontade dos jovens e de todos os profissionais de continuar a aprender e continuar a contribuir. E essa interação é fundamental. Quando você está junto, né? Muita coisa a gente aprende, como foi a nossa conversa, digamos, no caminho, quanta coisa eu aprendi de vocês, tá? E que eu fico muito feliz. Então, essa interação é fundamental. Então, gostaríamos de ter, nesse momento especial, que vai ser no Centro Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, dia 21 e 22, essa forma bonita dessa interação e de ter alegria de estarmos juntos nessa grande comemoração, mas com um grande aprendizado técnico, uma grande troca técnica, não é, entre todos que estarão presentes e sentindo como o Brasil tem essa capacidade. Essas pessoas internacionais que estão vindo são de vários lugares e alguns muito distantes. Vamos receber, inclusive, membros da Sociedade Técnica Indiana. Ao eles saberem da nossa comemoração, eles expressaram a vontade e estarão aqui presentes. Eles querem ampliar a interação que existe com a BMS. Tem palestrantes que vêm de Hong Kong, quer dizer, distância imensa para prestigiar o grande evento e prestigiar toda a comunidade técnica da engenharia geotécnica, né? Então, todas as partes do mundo, da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, estarão aqui presentes junto com nós brasileiros para dar esse presente a todos e a BMS, recebeu o presente com a presença de todos. Não, sensacional. Fica muito evidente assim a oportunidade única que a gente tem aqui em São Paulo, de você no dia 21 e 22 de julho, de você poder participar desse evento que, assim, terão nomes que dificilmente eu sei se eu vou ter a oportunidade de ver de novo. Então é lá que a gente precisa estar, dia 21 e 22 de julho. É isso, né, Ricardo? Vai. Nossa, a inscrição já está feita. A minha já está feita, pelo menos. A minha não, mas eu vou fazer hoje. A minha inscrição já está feita. Eu queria saber um pouquinho da curadoria. Os nomes são internacionais, mas quais são os temas principais que vão ser abordados? Qual foi essa curadoria técnica para escolher as palestras e quais são os temas que vão ser abordados? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente a comissão organizadora, que é composta, um cuidado que a gente tomou, de ter toda a experiência, né, da ABMS, ela tem 3 ex-presidentes, tem 3 membros do conselho diretor e 3 membros da diretoria atual, nacional. Então isso a gente agrega toda uma experiência, né, da história nossa e também desses contatos e dessa visão de planejamento. Então, primeiro aspecto era a abrangência internacional ampla, como eu disse. Queremos presença da América do Sul,
América do Norte, Europa, Ásia, não é? Para que a gente tenha essa visão realmente internacional. Depois, a escolha dos temas que são importantes, seja por os nossos problemas, por exemplo, teremos temas ligados aos grandes desastres, que são, por exemplo, os fluxos de detritos, que aconteceram na Serra do Rio, aconteceram agora no Rio Grande do Sul, movimento de massa de uma maneira geral, esse é um dos temas. O tema tradicional de fundações, que teremos 3 palestras nessa temática, seja internacional ou nacional, mas sempre com o olhar do futuro. Quer dizer, a gente quer agregar a experiência, todos nós que fomos convidados nacionais, queremos dar essa ideia da história, mas também o olhar do futuro. E se você olha os títulos dos internacionais, muita coisa está com o olhar do futuro. Porque é essa preocupação que eu falei, de que a gente está numa mudança de paradigma. Então teremos a questão do monitoramento da último nível, que é aquele que deu a palestra Rankine Lecture, que é a maior conferência da engenharia geotécnica. Ele estará presente aqui, que é um japonês americano, o Kenichi Soga, para transmitir essa conferência para a gente, e que tem o artigo publicado na Geotechnique. Então, os temas foram todos ou tradicionais com a história, mas o futuro, como é fundação, movimento de massa e outros. A parte de geossintética está presente, que é onde também temos um número grande de empresas que nos ajudam em contenção e outras formas. Na parte ambiental também é outro tema. Então, todos os temas que são importantes e que mostra a abrangência da BMS. Teremos o tema da mecânica das rochas, que ela é a área que atua em túneis, atua na mineração e atua em outros aspectos. Então, nós cuidamos de a gente mostrar aquilo que nós falamos no início, a amplitude que é a BMS, que é a nossa especialidade. E o que é que a gente pode falar da nossa história, da nossa construção, e o que a gente pode falar do que está hoje no cume do conhecimento e dessa visão de preparação do futuro. Então teremos uma mesa técnica com essas grandes instituições nacionais de planejamento ligada à infraestrutura, exatamente para mostrarem o que é que a visão do Brasil para a infraestrutura do futuro. Seja na mineração, seja nas rodovias e ferrovias, seja na parte de metrô, seja na parte da Petrobras, desses grandes investimentos, né, da exploração de petróleo, da parte também de energia. Então, a nossa ideia é que a gente mostre a força da nossa especialidade e esse cuidado que a gente precisa ter no conhecimento para o futuro. Então, isso pegando o que há de importante internacional, todos são sênios, e o que há também de importante no nacional, para mostrar todo esse conhecimento e esse cuidado que a gente precisa ter no nosso futuro. O doutor acho que já respondeu minha pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta aqui que era como a BMS está se preparando aí para os avanços, né, tecnológicos, digitais e inteligência artificial, mas acho que o doutor já respondeu aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa saber, porque trouxe aqui, né, tá trazendo gente da mais alta qualidade mundial para poder falar sobre o futuro, né? Uma das palestras, que é de um grande professor e profissional português, o Antônio Gomes Corrêa, é exatamente no uso desse toda a tecnologia digital, incluindo a inteligência artificial, para projetos ligados à ferrovia, rodovia, que é uma grande especialidade que ele tem. Ou seja, é esse desafio do que a gente chama de Big Data, né? Hoje, quem participa de monitoramento, quem participa de grandes projetos, sabe desse grande desafio. Porque se a gente vai para o monitoramento automatizado que nós conversamos, qual é a quantidade de dados que você vai ter? Tem instrumento que é a cada minuto. Então você tem que ter um sistema de fazer um banco de dados, mas de toda a interpretação necessária. E aí entra realmente a força dessas novas tecnologias
que a gente denomina de inteligência artificial. Claro que temos que tomar o devido cuidado do bom uso, né? Aproveitando, fazendo uma curiosidade, né? Saiu uma reportagem de uma aluna que pagou um bom dinheiro nos Estados Unidos para fazer um curso profissional e viu que o professor usou a inteligência artificial para preparar o material. Ela está pedindo o dinheiro de volta, porque disse que não quer o conhecimento de inteligência artificial, quer o conhecimento dele, o conhecimento da experiência dele. Então, isso é algo que é outro desafio, né? Como utilizar estas ferramentas de forma adequada, sem perder aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa experiência, aquilo que só o ser humano, com o seu íntimo, a sua calma, tem essa visão. A máquina e todos esses algoritmos vão nos ajudar, sem dúvida, mas também temos que saber utilizá-lo. Então teremos tanto esse português, o também que vem da Universidade de Califórnia, Berkeley, também que é na área de monitoramento, mas ele vai trabalhar como usar as informações para o projeto. É essa questão também que a gente chama o projeto que você vai, com a observação, é o método observacional. Com o monitoramento, você pode ir alterando o projeto quando há uma grande complexidade. Então, tudo isso exige essa questão da análise dos dados cuidadosa e um processo de análise e de projeto que possa ter toda essa adaptação. É o que a gente também pode chamar seria a resiliência de um projeto. Que ele não é fechado. Ele pode ter o processo de adaptação ao longo da construção e ao longo da vida, para que se adapte e se proteja a segurança que a gente deseja. Não é? Muito bom. Não há risco zero. Não há risco zero. E nós que vivemos nesse país que qualquer andar na rua tem insegurança, não podemos também pensar que teremos risco zero. Mas, entre risco zero e o não cuidado com a segurança, a diferença é grande. O risco não é zero, mas a gente tem que fazer a gestão dele, o gerenciamento dele. Para a pessoa que é leiga que não trabalha com engenharia, às vezes é difícil de entender que a gente pode, não só dentro da geotecnia, mas dentro da engenharia, a gente trabalha com um certo nível aceitável de risco. E essa é a função do engenheiro, né? Criar um projeto ou uma solução que tenha um nível aceitável de risco, mas a gente nunca pode negligenciar o risco consciente. Né? E juntando ali na inteligência artificial, é uma preocupação que eu tenho. A inteligência artificial pode criar riscos inconscientes. Se você confiar muito nela e no tratamento de dados que a inteligência artificial pode fazer, ela consegue tratar uma quantidade de dados muito grande, mas ela pode, ao mesmo tempo, criar riscos inconscientes dentro desse tratamento de dados. Exatamente. É aí que vem a nossa capacidade de análise crítica, né? Eu só consigo ter essa capacidade se eu tiver ao longo de toda a minha formação, sempre aprendendo, sempre melhorando a experiência, para eu ter a capacidade de análise crítica de ferramentas como essa que a gente está falando. Quando eu falo que não temos risco zero, é mais para que também a sociedade não espere que uma engenharia não tenha nenhuma forma de insegurança. Ela não existe. Agora, o nosso trabalho, e quando eu comentei da importância da gestão de risco, primeiro é já incluir no projeto, porque aí você está vendo conscientemente o risco e reduzindo ao máximo que é possível, e inclusive muitas vezes tendo uma análise, até se for necessário, junto com a sociedade. O que é aceitável de risco? Quando a gente viaja de avião, há um risco. Mas é um risco que é considerado aceitável pela sociedade. Há todo um trabalho tecnológico para torná-lo o menor possível. Tá? Então, esse é o nosso grande papel, torná-lo o menor possível e, se pertinente, a própria sociedade participar dessa decisão. O que é aceitável? Não é? Pode ser até que a gente não faça aquela obra, porque ela pode ter um risco que não é aceitável para a sociedade. Então, o cuidado
quer dizer, tem que entrar essa análise do risco e depois a gestão do risco para aquilo que é intrínseco e eu minimizei, mas que ainda existe algum. Eu tenho que ter a gestão, monitoramento, a educação de todos aqueles envolvidos, né? Seja numa obra, seja na questão urbana da população, e todo um sistema de preparação para prevenção e, se necessário, resposta, mas de forma adequada, de forma consciente e não atropelado, de surpresa, né? Não esperávamos isso. Quer dizer, é isso que é o nosso grande desafio. Estar na frente de ver o potencial dos riscos e atento continuamente para as mudanças que podem ir ocorrendo. Não, esse exemplo que o doutor deu é perfeito, perfeito, principalmente, sobretudo, para quem é mais leigo, que não entende tanto de geotecnia. O avião, ele tem o seu risco. A sociedade aceita e os aviões, os voos vão cheios porque a sociedade aceita, mas só que tem gente que morre de medo porque tem um risco. Tem um risco ali e, eventualmente, dentro da baixíssima estatística que tem, acontece um acidente ou outro de avião. É dentro dessa estatística baixa. Conversa boa passa rápido e nós já estamos com 1 hora de podcast aqui. 1 hora de podcast e, assim, eu muito feliz de poder receber o Dr. Roberto Coutinho aqui, presidente da BMS, nesse momento tão especial em que a entidade completa 75 anos de um trabalho importante, um trabalho que valoriza a engenharia nacional, sobretudo a geotécnica, mas a engenharia nacional como um todo. Então, para você que está assistindo a gente aqui, saiba que no dia 21 e 22 de julho teremos a comemoração desses 75 anos e será muito importante. Doutor, aqui a gente já caminhando para 1 hora de podcast, eu queria que o doutor deixasse aí, mandasse um recado para aquele jovem menino, aquela jovem menina, engenheiros que querem trilhar um caminho aí dentro da engenharia geotécnica, e aí olha no olho deles aqui e fala para eles assim, qual que é o caminho, qual que é o recado para trilhar essa caminhada? Bom, primeiro é encontrar algo que toque a sua alma, o seu coração e a sua consciência. Quando eu disse meu caminho inicial foi assim. Eu fui tocado e realmente é muito importante que ao longo da vida a gente faça o que gosta. Sabendo que há desafios, sabendo que teremos dificuldades, mas com o nosso interior, com o nosso cuidado e com todo um trabalho de equipe, seja numa universidade, seja numa empresa, seja numa entidade como a BMS, você tem aqueles colegas, aqueles irmãos que vão dar as mãos e vão permitir que você cresça e você continue nesse caminho que lhe dá alegria, mesmo com desafios e mesmo com dificuldades. Mas a engenharia geotécnica é uma especialidade que exige atenção, cuidado, mas é muito gostosa de vivenciar. Dá muita alegria de trabalhar. Isso é que é importante também na vida. A gente tem que ter alegria naquilo que a gente faz e na própria vida em si, né? A gratidão, o agradecer de estar vivo e de estar atuando, estar contribuindo. Isso é uma coisa que nos alimenta e a engenharia geotécnica nos ajuda disso, porque sempre a gente está junto da natureza, que é um grande alimento. Então, jovens, aproveitem esta oportunidade de ter entidades como a BMS, se liguem, se associem, sejam membros, que esse é o melhor caminho do crescimento profissional. Agora, eu não posso deixar de agradecer aqui, expressar com muita satisfação, muito carinho, a esse podcast, desejar todo o sucesso aos empreendedores, à Liga, e particularmente a MMF Engenheiros e Engenharia, essa empresa que já tem voos grandes e continue com voos supersônicos, né? Obrigado, doutor. Num grande crescimento, tá? E uma satisfação de saber que não só estarão participando, mas a empresa está entrando na nossa grande comemoração. Então, é um agradecimento duplo, né, e muito especial desta oportunidade. Viu? Foi um grande prazer. Que maravilha. Ricardo,
Você quer fazer? Tô emocionado aqui, você quer? Pô, eu tô... E desculpa a emoção, porque para nós é uma oportunidade ímpar essa daqui e, sem dúvida nenhuma, poder participar da história da geotecnia que nos alimenta, que ajuda eu a colocar comida na mesa da minha família. É realmente ouvir essas palavras aí para você, sobretudo que é jovem, venha para esse caminho, tem bastante espaço. Se você não sabe o que fazer da vida, olhe para a geotecnia, olhe para obras de terra, olhe para a mecânica dos solos, que tem um lugar muito especial aqui. Ricardo, suas considerações finais? Eu queria fazer mais uma última pergunta. Então vai. Ainda? Dá, claro. Só uma última pergunta, doutor. Eu queria saber, dentro da sua gestão, como é que você gostaria de ser lembrado na história pela sua gestão como presidente da BMS? Apenas como um membro da BMS, como eu sou desde que eu iniciei. Não tenho nenhuma... talvez a única coisa que eu posso pedir e que gostaria, agora eu estou me lembrando, é essa união. Existir uma única ABMS. Essa que é a mensagem que a gente tem sempre colocando. Eu, quando fui eleito, eu coloquei os pilares, né, que seria da nossa gestão, e a gente continua trabalhando com esses pilares. Um deles era esse da união, única ABMS. E a gente está trabalhando nesse sentido, agregando todos os núcleos, todos os comitês para uma visão única, mas não determinista, ouvindo todos os segmentos da ABMS, conselho diretor, os ex-presidentes, a gente tem um grupo para ouvir os ex-presidentes, mas todos sentindo que é uma gestão integrada, não é uma gestão de uma diretoria, mas que todos sigam aquele caminho da única ABMS. Uma construção conjunta. Isso talvez, além de ser um membro como eu fui desde jovens, basta essa lembrança dessa ser membro. Mas se ficar essa construção, eu vou ficar muito feliz. Porque a minha visão sempre foi integrada. Já tive gestões de outra forma, já fui pró-reitor de universidade, cuidando de toda a graduação, pós-graduação, e sempre com essa visão de ouvir e de integrar, né, ser uma gestão que todos se sintam participativos. Essa, se ficar, eu vou ficar muito feliz, Ricardo. Muito bom, muito bom. Porque... Que conversa incrível, hein? A gente poder aqui ouvir de um homem que contribuiu tanto aqui para a Engenharia Nacional e que com essa humildade, né, quer ser lembrado como um membro e um homem que promoveu a união. Hoje nós podemos mergulhar aqui na história da BMS, nesses 75 anos, guiados aqui pelo olhar do Dr. Roberto Coutinho, que sem dúvida nenhuma aqui nos deu hoje uma oportunidade imensa, e nós agradecemos pela dedicação e também de todo o time da BMS que tentou aí e conseguiu encaixar agendas, que imagina como é que essa agenda não está cheia, né? Então eu vou aqui caminhar para o final pedindo para o Ricardo fazer as considerações finais dele, e obrigado pela sua última pergunta, que também me emocionou aqui. Obrigado, doutor Roberto, pela oportunidade de a gente poder conversar. Só te conhecia de saber que era presidente, a gente nunca tinha tido oportunidade de conversar pessoalmente. Agora aqui, exclusivo, aqui 1 hora de conversa, né? Não é particular, porque vai ser publicado na internet, mas as perguntas são nossas, então muito obrigado pela oportunidade de deixar a gente se aproximar mais ainda da BMS. A gente está ainda no começo da carreira, apesar de já ter alguns anos de história, mas a gente está ainda dentro da carreira de especialista em geotecnia. A gente tem muita coisa para aprender, e essa proximidade com a BMS que a gente consegue cada vez mais vai ajudar no nosso crescimento. Então eu agradeço aqui a oportunidade de a gente poder estar conversando. Para você que está assistindo a gente aí, eu quero falar mais uma vez sobre o crescimento do podcast Empreendedores à Liga. Nós também estamos na TV aberta. Sim, nós temos uma parceria com a NGT, que é o canal 3 da TV aberta UHF. Ela está ali entre a TV Cultura e o SBT, o canal 3 na UHF. Você vai poder rever esse episódio na TV, lá na NGT, o nosso parceiro. Um abraço para todo mundo da NGT aqui. E eu quero agradecer o Dr. Roberto Coutinho por essa oportunidade, que foi uma conversa incrível. Eu, particularmente,
particularmente estou aqui muito feliz e emocionado de poder ter essa oportunidade de participar desses 75 anos da BMS, dessa comemoração agora mais específica. E assim, doutor, que fique aqui o recado que o senhor manda para quem está assistindo a gente aí e quem estava com dúvida, hoje eu tenho certeza que não tem mais, de participar da nossa comemoração. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade, mas fazer o convite a todos. Tenham certeza, é imperdível todos os produtos e particularmente o ápice, que é o nosso evento no Centro de Convenções Rebouças, dia 21 e 22 de julho, aqui em São Paulo. É imperdível. Uma oportunidade única. Podem ter certeza disso. Depois vocês vão agradecer. Muito bem! Agradeço a sua audiência. Siga a BMS nas redes sociais, siga a MMF Projetos nas redes sociais e nos siga nas redes sociais. Eu sou o engenheiro Luciano Machado, colocou o engenheiro Luciano Machado lá, já vai me achar. Eu sou Ricardo.Mirizola. É isso aí, muito obrigado. A gente espera na próxima segunda-feira com mais um episódio ao vivo aqui. Um abraço a todo mundo que está assistindo a gente. Um abraço especial a todo o time da BMS que ajudou que a gente conseguisse fazer esse episódio e essa conversa tão rica aqui hoje. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.